Bom dia, galera do segundo ano. Nós hoje iremos iniciar o volume 2, que é o livro 6 de vocês, que é esse livro aqui. Espero que todos tenham ido à escola para buscar o livro novo. E hoje nós vamos começar na página 5. Na página 5, está falando sobre noções primitivas. O que é isso, meus amores? São alguns conceitos de geometria que nós aprendemos lá nas séries anteriores. E hoje nós iremos lembrar desses conceitos. Então, olha só, vamos lá. Na página 5 tá assim: noções primitivas. O espaço em que vivemos é tridimensional, ou seja, existem somente 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Tudo o que acontece, entretanto, acontece no tempo. Então, o nosso espaço, gente, ele tem comprimento, largura e altura. Tem 3 dimensões, por isso que é tridimensional. Tudo o que acontece, entretanto, acontece no tempo. De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, 1879-1955, o tempo é a 4ª dimensão. Então, Einstein, ele falou que o tempo é a 4ª dimensão. Nós temos 3 dimensões, que é altura, comprimento e largura. E ele, com a teoria dele da relatividade, ele fala que o tempo é a 4ª dimensão do espaço. No estudo de geometria, existem alguns personagens principais, que são, gente, eu vou explicar agora, são 4 personagens que nós não podemos esquecer, que é o ponto, a reta, o plano e o espaço. Dizemos que eles são entes primitivos, pois não admitem uma definição formal. Mesmo assim, intuitivamente, podemos descobrir o que é cada um deles. Aí, meus amores, eu coloquei para vocês, no livro, na página 5 ainda, tem o conceito de cada um. Aqui só tem o conceito de 3, na outra página fala da outra parte, tá? Aí o ponto não tem dimensão, não tem tamanho, é adimensional porque não possui tamanho e é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Aí eu coloquei um exemplo, ó, ponto. Coloquei 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Peguei 2 letras do alfabeto para representar o ponto, ok? Agora, reta tem apenas comprimento. É unidimensional, porque ela só tem um comprimento, um único comprimento, por isso que é unidimensional. E é ilimitada em ambos os sentidos. Ela não tem fim, ela é ilimitada, igual eu coloquei aqui. E como que a gente indica essa reta? A reta nós já indicamos por letra minúscula do nosso alfabeto. Eu representei 2 retas aqui, a reta R e a reta S, ok? Vocês já viram esses conceitos nas séries anteriores, hoje a gente só está relembrando. Agora nós temos também o plano. O plano é bidimensional, é ilimitado em todas as direções e é indicado por uma letra grega minúscula. Então, um plano, gente, a gente desenha um plano, mas a gente não tem, ele é ilimitado, ele não tem fim, tá? Mas a gente representa, geralmente eles representam por um trapézio, sempre um lugar plano, um chão de uma casa, um teto, é um lugar plano. Então a gente representa por uma letra grega, que eu botei alfa,
mas a gente pode representar o plano por outras letras gregas daí do nosso alfabeto, do alfabeto grego. Então, olha só, normalmente a representação do modelo de um plano é feita utilizando-se um paralelogramo, que é visualização de um retângulo em perspectiva. Então, olha só, a gente desenha um paralelogramo para representar um plano, foi isso que falou aqui embaixo. Entretanto, ao contrário dessa representação, o plano não tem fronteiras, não tem tamanho, gente, é ilimitado. Quando trabalhamos com o plano cartesiano, agora eu estou falando de um plano cartesiano. Quando iremos estudar a função, a gente trabalha sobre um plano cartesiano, que tem dois eixos. E a gente usa o x e o y. O x são as abscissas e o y é a ordenada. Então, a gente precisa de um par para poder identificar aquele ponto. Por exemplo, eu pego um ponto de x, vamos colocar um 1. E um ponto de y menos 1. O encontro dessas duas retas, eu vou ter um ponto. É o meu par de ordenadas x e y, tá? É isso que tá falando aí embaixo. Agora, meus anjos, na página 6, tá assim, ó. Agora vai explicar sobre o espaço. Nós vimos sobre ponto, reta e plano. Nós falamos que são quatro. São quatro personagens, tá? Então, vamos lá. O espaço é entendido como um conjunto de todos os pontos. Ele tem comprimento, largura e altura. E ele é tridimensional, porque ele tem 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Vocês podem ver no desenho. Nesse desenho aqui, ó. Ele tem largura, altura e profundidade. Por isso que ele é tridimensional. O espaço, tá? Ao espaço, podemos associar um sistema de coordenadas com 3 eixos perpendiculares 2 a 2. Assim, para indicar um ponto do espaço, são necessárias 3 coordenadas. Então, aí entra mais uma coordenada. A gente viu que tem x e y. E agora, para o plano cartesiano. Agora, para o espaço, a gente vai acrescentar mais uma coordenada, que vai ser... então, o terno ordenado é composto de uma abscissa, de uma ordenada e de uma cota, coordenada de eixo z. Então, entra o eixo z. Quando entra o eixo z, aparecem 3, que é a abscissa, a ordenada e a cota, que a gente chama o z de cota, tá bom? Então, aí a gente está falando do espaço, não estamos mais falando do plano cartesiano. Qualquer figura é um subconjunto do espaço, seja plana ou seja espacial. Então, essas figuras geométricas que aparecem, figuras planas, que são o círculo, o triângulo e o retângulo, são figuras planas. E figuras espaciais é a pirâmide, o cilindro e essa figura que tem a base com 5 lados, tá? Um pentágono. Então, meus amores, essas figuras, elas são subconjuntos do espaço. Elas fazem parte de um espaço, ok? É mais ou menos nós pensarmos assim, nós temos um lugar, um quarto. Quem vai compor esse espaço, esse lugar? As pessoas, tem outras figuras. Então, essas figuras geométricas, elas vão compor o espaço, vão estar dentro desse espaço, ok? Agora, vamos mais para frente. Como uma reta e um plano são conjuntos de pontos, para relacionar esses entes geométricos,
utilizamos nomenclaturas já conhecidas. Então, nós temos, meus amores, vou apagar aqui. Nós temos aí ponto e reta. Como eu falei no início, o ponto, ele é representado por letra maiúscula. Então, nós temos o ponto A e nós temos o ponto A e temos o ponto B. E a reta, ela é representada pelas letras minúsculas. Essa reta, ela está representada pela letra R, tá? Então, vamos lá. O ponto A pertence à reta R, porque ele está em cima da reta. Então, por isso, ele pertence à reta R. E nós vamos usar o símbolo assim, ó. A pertence à reta R. O E ali, ele significa o símbolo de pertence. O não pertence é o E com traço em cima, tá bom? Agora, o ponto B não pertence à reta R. O B, ele está em cima da reta? Não. Então, ele não pertence à reta R. Então, a gente vai escrever aqui, ó. B não pertence à reta R. São símbolos que usamos para representar o pertence e não pertence. Agora, nós vamos ver ponto e plano. Vou fazer aqui do lado. Ponto e plano. Nós temos um plano que é representado pelo paralelogramo, em que a gente tem a letra grega π, nós temos o ponto P, nós temos o ponto Q e nós temos o ponto R. Então, tá falando de ponto e plano. Eu desenhei um plano com uma letra grega e desenhei 3 pontos, o P, o Q e o R. Agora, a gente vai colocar o símbolo. P pertence ao plano? P pertence ao plano π? Ele está dentro do plano? Sim. Então, a gente vai escrever isso. P pertence ao plano π. O Q, ele pertence? Não, ele está fora do plano. Então, Q não pertence ao plano π. E R também não pertence ao plano π, porque também está fora do plano, ok? Agora o último, reta e plano. Reta e plano. Então, nós temos um plano e várias retas. Vamos lá. Um plano a gente representa pelo paralelogramo. Esse plano, ele é um plano alfa e traçou 2 retas, a reta R e a reta S. Reta R. Nessa reta R passa um ponto C e o ponto D. E temos também o ponto E, que passou ponto E, passou uma reta por cima, que é a reta S. Então, vamos lá. A reta R está contida no plano alfa? A reta R, ela está dentro do plano? Então, a gente não fala pertence. Por quê? Eu vou explicar a diferença. Quando usamos... Quando falamos de reta, a gente sempre vai usar contido ou não contido, tá bom?
quando falarmos de ponto, pertence ou não pertence. Essa reta, ela está dentro do plano alfa? Sim. Então, a reta R está contida é um C, de contido, começa com C. Está contida no plano alfa. A reta R não está contida, a reta S não está contida no plano alfa, porque ela só tem uma parte, ela não está toda dentro do plano. Quando ela não está toda dentro do plano, ela não está contida, tá bom, meus amores? Aí, meus anjos, no próximo vídeo, eu vou explicar sobre... Vamos para a página 7. No estudo da geometria de posição, frequentemente enunciaremos proposições. Para que você comece a se habituar a eles, responda se cada uma das proposições a seguir é verdadeira ou falsa e justifique a sua resposta. Letra A. Se um ponto pertence simultaneamente a uma reta R e uma reta alfa, então a reta R está contida no plano alfa? É verdadeiro ou falso? É falsa. Basta observar a figura anterior. O ponto E pertence à reta S e ao plano alfa, mas a reta não está contida no plano. Então, essa reta aqui, ó, S, ela não está contida no plano, porque ela só tem uma parte no plano. Então, essa afirmativa é falsa. Aí vocês vão colocar. O ponto E pertence à reta S e ao plano alfa, mas a reta não está contida no plano, beleza? Letra B. Se dois pontos pertencem simultaneamente a uma reta R, nós temos dois pontos que estão em cima da reta R, isso que está falando aqui. Ó, eu tenho dois pontos que estão em cima da reta R. E há um plano alfa. Então, a reta R está contida no plano alfa? E nós temos um plano alfa. Essa reta está contida no plano? Sim, verdadeira. Então, observe na figura anterior que os pontos C e D pertencem à reta R e ao plano alfa. E R está contida em alfa. Vocês vão escrever isso aí para mim, tá bom, meus anjos? Então, até o próximo vídeo. Respondam a letra A e a letra B como eu expliquei. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Vocês vão explicar por quê. Eu já falei isso aqui no vídeo. Embaixo tá assim. Dizemos também que pontos pertencentes a uma mesma reta são colineares, ao passo que pontos pertencentes ao mesmo plano são coplanares. Então, meus amores, os pontos pertencentes a uma mesma reta são colineares. Estão na mesma reta, o A e B são colineares. E os pontos pertencentes ao mesmo plano são coplanares. Por exemplo, eu tenho essa reta, eu tenho o ponto A e B. Esses pontos a gente chama de colineares, pois eles estão em cima da reta. E já os pontos que estão sobre o plano, botei mais dois pontos aqui para vocês entenderem. O C e o D, a gente chama de coplanares, porque eles estão dentro do plano, ok? Essa é a diferença de coplanar para colinear. Colinear está em cima da reta, coplanar está dentro do plano, beleza? Então, até o próximo vídeo.